Salve, salve galera do canal Esporte Foco. Hoje temos a participação de Sara Camilo, que vai contar tudo sobre seu novo livro no quadro Esporte e Cultura. Roda a vinheta. Quem é a Sara Camilo? Conte pra gente. Olá, estou aqui hoje com vocês no Esporte em Foco, com o Luiz Guilherme, professor William, pessoas que têm um carinho enorme e estou muito feliz pelo convite, muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre mim, sobre literatura. Bom, Sara Camilo, por assim dizer, é uma pessoa que está em constante processo de melhora. Todos nós temos erros, falhas, defeitos, mas o mais interessante disso é a gente aprender com os erros, né? Isso cai muito no que eu escrevo, da gente se perdoar. Então, Sara é uma pessoa que erra, que tem seus momentos ruins, mas também que procura ser uma pessoa melhor. Então, eu tô aí nessa balança. E a vida é assim mesmo. Me julgava muito, me cobrava demais, muitas coisas. Só que eu percebi que não adianta, não resolve. Então, o mais importante é a gente viver um dia de cada vez. E é isso que eu faço. Eu vivo um dia de cada vez. Atos falhos acontecem. E o mais interessante também é a gente aprender a pedir desculpa, a pedir perdão. E isso é uma coisa que a Sara aprendeu a fazer, a reconhecer quando está errado. Eu procuro muito escutar as pessoas, mas também a mim mesma. Nem sempre consigo entender muitas coisas, sabe? Mas eu acho que também não me cabe entender certas coisas no momento. Então, é um dia de cada vez. Conte pra gente como era você no tempo de escola. Bom, quanto à época de escola, é bem engraçado, né? Porque eu era muito tímida, eu ficava sempre no meu canto, não era de interagir muito com a turma, né? Com as pessoas. E sempre foi assim, desde a minha infância. Sabe aquela história quando chega alguém na casa, a criança se esconde? Então, mais ou menos isso. E na escola é todo um aprendizado, porque é na escola que a gente começa a perceber as diferenças sociais, raciais, financeiras, porque quando você não tem material que o outro colega tem, ali já começa a causar uma certa estranheza, né? Eu nunca me importei com essas coisas não, de um ter um melhor do que o outro. Eu apenas tinha o meu e pronto. E no ensino médio que eu comecei a interagir um pouco mais, né? Com as pessoas, com os colegas, tenho contato até hoje, mas a época da escola para mim foi um grande aprendizado e isso está intimamente ligado também à produção do meu livro, né? Do meu primeiro livro, que é o Título Pra Quê? Que é esse daqui, ó. Então, quando eu estava ainda no ensino fundamental, eu estudei com a professora Edith, né? Ela já sabe disso, dessa história, que foi ali no ensino fundamental, na sétima série, sexta, sétima série, que comecei a escrever meus poemas. É engraçado porque se a gente lembrar dos poemas antigos, né, em comparação aos de hoje, você, meu Deus, não acredito que eu escrevi isso. Mas é assim mesmo. A prática vai fazendo com que você melhore aquilo que você faz, né?
Um atleta, ele precisa de muito treino, de muita prática para ser bom. Senão ele não adianta. E eu tenho para mim guardado com muito carinho essa época da escola, esses momentos, os momentos, né, vividos lá, foi e ainda é aprendizado para mim. Então, hoje em dia, até quando eu olho para algum aluno meu, eu falo assim, meu Deus, esse aluno sou eu me vejo nesse aluno. Principalmente aqueles que ninguém quer. Tá lá quietinho no canto, não brinca com ninguém, não fala com ninguém, não lancha perto de ninguém. E eu era assim, desse jeito. Então, quando eu olho para um aluno assim, eu pego para mim. Eu pego para mim, abraço, acolho e ali é muito carinho envolvido. E graças a Deus eu também tive isso na escola, né, com a professora Roberta. Então eu tenho recordações maravilhosas, muito aprendizado com todos os professores e eu aprendi que a gente precisa ser grato pelas pessoas até aquilo que elas não nos ensinam, que aí elas estão ensinando pra gente que a não ser ou fazer aquilo. Sara, como uma menina tímida como você no tempo de Claudio Ronor Ribeiro se tornou essa grande escritora? Bom, essa pergunta ela é um pouco exagerada, né, que eu diria. Eu não sou uma grande escritora. Eu ainda não sou uma grande escritora. Eu acredito que também ninguém é tão bom sozinho. E eu, como eu falei antes, né, era uma pessoa muito tímida, muito introvertida, até dificuldades eu não me manifestava, eu tinha vergonha de falar. Mas assim, eu acredito que quando eu tinha uns 16, 17 anos mais ou menos, que eu comecei a passar por esse momento de comunicação. Comecei a me comunicar melhor, a falar, a não ter vergonha de perguntar, não ter vergonha de falar em público. E então foi também aprendizado, porque eu precisei sair um pouco dessa barreira, dessa redoma de vidro para poder então ir adiante. E então eu escrevo, posso encontrar pessoas que gostam da minha escrita, mas também aquelas que não se identificam. E eu costumo dizer que a escrita, para mim, a literatura, ela me resgata, né? Então, quando eu quero falar alguma coisa, eu quero manifestar algo, e eu escrevo. Então, esses são os motivos pelos quais eu continuo escrevendo. Parar de escrever eu já pensei, mas não tem jeito. Inclusive já tenho projetos, né, de escrita, vai demorar um pouco, mas já é alguma coisa. Qual o tempo que demora para a produção de um livro? Bom, quanto ao tempo de produção do livro, tem as etapas, né? A primeira obra, que é o título Pra Quê? Vou mostrar aqui, ó. Essa daqui foi a primeira obra lançada no ano passado, na Casa dos Braga. É uma união de textos que eu já havia escrito. Então, assim, são gêneros literários diferentes. Aqui tem crônica, poesia, poema, conto. Então, assim, ajudou um pouco, porque ele já estava praticamente pronto. Agora, não demorou muito para organizar, cerca de um mês mais ou menos, né? Eu consegui organizar direitinho, formatar e depois enviado para a editora. Quando chega na editora, aí há todo um processo de revisão, diagramação da obra, e aí leva um pouco mais de tempo, né? Design de capa, etc. Até chegar na gráfica. Então é todo um processo, né?
Esse primeiro foi mais rápido por conta dessa situação, de ter já uma obra pronta praticamente. O segundo livro, que é esse daqui, Na Trilha do Perdão, é o segundo livro. Ele levou cerca de 3, 4 meses para ser feito. Porque eu comecei, aí eu precisava de dar um tempinho, né, de alguns dias, porque algumas situações aqui me deixavam um pouco pensativa. Então eu parava um pouquinho, respirava e depois voltava para a escrita. E cerca de 3, 4 meses, depois, esse ano apenas que publico essa obra. Ele já estava escrito desde 2018, mas aí estava lá guardado. Então agora esse ano tá aí para todo mundo ler. Quais são as grandes dificuldades para se produzir um livro, Sara? As dificuldades em si, elas depende de cada pessoa, depende de quem publicará e de onde será publicado. A maior dificuldade hoje que eu percebo é em relação ao valor final da obra. Algumas pessoas acham o valor um pouco caro, para assim dizer. Só que é preciso levar em consideração também todo um contexto, né? O investimento que é feito, o trabalho do escritor, o trabalho que a editora tem também. Então, assim, eu aprendi a valorizar meu trabalho, a valorizar as minhas obras. Então, a dificuldade é mais ou menos essa, das pessoas conseguirem de repente entender, enfim, inúmeros casos. Além disso, talvez uma questão de visibilidade. Eu não sou uma pessoa famosa, posto, né, em meu Instagram, Facebook, mas eu tô começando agora, sabe? Tem isso. O início é sempre um pouco mais complicado, que eu não posso me comparar a uma pessoa que já escreve há muito mais tempo, que tem uma visibilidade notória. Então, tem essas diferenças. Mas algumas pessoas encontram, sim, uma grande dificuldade, principalmente de recurso. Mas hoje em dia, se elas, né, puderem solicitarem os auxílios da lei de incentivo à cultura, então recomendo.